Hebreus 4:12, amados, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de quê? De dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo, na tradução João Ferreira de Almeida, tem 184 letras. É um verso que diz que a Bíblia é uma palavra muito poderosa. Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia, de fato, é isso. E nesta manhã eu selecionei algumas frases, algumas citações do Espírito de Profecia, e para falar para vocês da importância desse livro, que às vezes nós, como adventistas, temos rejeitado a leitura desse livro, temos negligenciado a leitura desse livro, tá? Tão precioso. E eu quero começar com essa citação aqui. Por favor, coloca, amigo. Me deram aqui um passador de slides. Ontem eu consegui trabalhar com ele, e eu acho que hoje eu vou conseguir também. Preste atenção para você ver o que acontece. Amados, olha o que diz aqui o Espírito de Profecia no livro da Educação, na página 124. A serva de Deus diz assim: como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente que qualquer outro livro, ou todos os outros livros reunidos. A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de sua declaração e a beleza de suas imagens despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz. Nenhum outro estudo poderá transmitir tal poder a alguém. A mente. Nós estamos vivendo uma sociedade, né, contemporânea, onde as pessoas têm tido um problema de mente fraca. E eu descobri, queridos, que se alguém quer ter mente forte, ele deve ter contato com a palavra de Deus. Tá bom? Bom, Ellen White, queridos, ela escreveu aqui no livro Durante o Conflito, na parte 204, mensagem escolhida também, ela diz assim: há em nosso tempo um vasto afastamento de quê? Da Bíblia. Nossa, se Ellen White falou isso há tanto tempo atrás, eu imagino se Ellen White ressuscitasse hoje. De ver em nosso meio o analfabetismo bíblico. Tem irmão hoje adventista procurando o livro de Tiago no Velho Testamento. Eu já vi. Olha o contato que esse homem está tendo com a Bíblia. Essa mulher, esse jovem. Tem jovens que procurar para ele onde é que está o livro de Abacuque, ele não sabe, ele tem que olhar no índice, porque ele não tem contato com a Bíblia. Sabe tudo de celular, não sabe nada de Bíblia. Amados, mas eu quero passar essa aqui, tá? E aqui, amados, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz aqui o Espírito de Profecia. Diz assim, ó: a palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais anuviada. Nossa! Eu trouxe aqui a Verônica, vocês viram a Verônica na semana. A Verônica começou a ouvir a palavra de Deus, queridos, ainda fazendo uso de drogas. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, e eu concordo com o que disse Ellen White, que ela é capaz de fazer o quê? Iluminar a mente mais anuviada, sendo passível de ser compreendida por aqueles que têm o desejo de compreendê-la. É isso que faz a Bíblia. Querido, você não sabe o tanto que você e eu perde quando você não lê a Bíblia, quando você não se debruça sobre ela, quando você não recebe as bênçãos que o Pai tem nela para nós. E olha o que ela diz aqui, ó. Eu quero passar isso aqui também. Queridos, eu gosto dessa, ela fala assim, ó: a Bíblia é a voz de Deus nos falando, tão certamente como se pudéssemos ouvi-la com nossos ouvidos. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Deus fala com você. Você quer falar com Deus? Ore. E diz que esse intercâmbio, essa intimidade, esse relacionamento nunca deve parar. É Deus falando com você através da Bíblia, é você falando com Deus através da oração. Olha o que ela diz aqui. Eu quero passar essa imagem aqui, tá? Eu quero passar esse aqui também, tá bom? Eu quero passar esse aqui também, tá bom? Eu quero passar esse, tá bom? Eu também quero passar esse aqui. Vamos para cá, tá bom? Eu quero passar esse, o tempo é curto, mas eu quero dizer para vocês, amados, isso aqui foi de um autor anônimo que eu encontrei. A Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora de quê?
Da leitura. Está do teu lado o autor. Só acontece isso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? Agora vamos para frente. Eu quero passar esse aqui, deixa eu ver aqui. Ah não, esse aqui eu tenho que parar. Essa parte aqui eu tenho que parar e eu tenho que comentar um pouquinho com vocês. Isso aqui é muito relevante, para mim é muito relevante. Tá bom? Olha o que ela diz, ó. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para levar os pensamentos e dar vigor às faculdades, como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, escute isso, e uma nobreza de quê, meus irmãos? De caráter, e uma firmeza de quê? De propósito, que raramente se vê neste tempo. Queridos, se você lê Bíblia com coração humilde, se você lê Bíblia com a mente aberta para o Espírito Santo te usar, tu vai ter nessa terra uma grandeza, olha só, uma nobreza de quê? De caráter. Aí eu pergunto para vocês, Igreja Central do Figueiredo Porto, qual é o maior problema do ser humano? Qual é? É caráter. Caráter é o maior problema do ser humano. Quer ter nobreza de caráter? Quer ter grandeza de caráter? Deixa a Bíblia te iluminar. Deixa você viver guiado pela palavra de Deus. Você vai ter nobreza de caráter. Quando as pessoas te conhecerem, eles vão querer ser como você. Eles vão querer te imitar, sabe? Eles vão ver que você é uma pessoa diferente. Você tem caráter. Nosso problema todo é caráter. Falta de caráter. É por isso que Ellen White diz que a morte não altera o caráter de ninguém. Quando a pessoa ressuscitar, ele vai ressuscitar com o caráter que ele morreu. Então, quando eu leio isso aqui, queridos, eu me estremeço, porque eu descubro que a palavra de Deus, ela me dá nobreza de caráter, e ela dá também uma firmeza de quê? De propósito. Olha só, primeiro ela dá uma grandeza de entendimento e uma nobreza de caráter. Grandeza de entendimento é porque a Bíblia alarga a tua mente. A Bíblia te faz conhecer o que tu não entende, que tu não entendia. A Bíblia, ela te dá conhecimento necessário para você viver feliz. Depois ela constrói o teu caráter, ela dá nobreza de caráter para você. E ela dá uma firmeza de quê? De propósito. Você tem que saber onde você está. Você tem que saber para onde você vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a Bíblia diz onde você está e para onde você vai. Aí entra a firmeza de propósito. Tem gente que qualquer vento domina ele. Ele não sabe onde está, não sabe para onde vai. Uma hora ele está na igreja, outra hora ele está fora da igreja, outra hora ele é adventista, outra hora ele é de outro lugar, não sei, é complicado. Nós precisamos deixar a palavra falar os nossos corações. Eu não sou melhor do que vocês em nada, mas eu entrei nessa igreja com 13 anos de idade. Desde 13 anos que eu leio Bíblia e deixo Deus falar o meu coração. E na minha vida isso é uma realidade. Eu falei assim, olha, eu vou firmar meu propósito. Um dia eu vou me casar, um dia eu quero ter uma família. Quando eu comecei a entender melhor as coisas, um dia eu quero ser um pastor. E aí Deus vem abençoando a minha trajetória. Eu devo isso ao quê? A Deus e a sua palavra. A Bíblia Sagrada. Eu tenho a minha primeira Bíblia, esqueci de ter trazido ela para vocês verem aqui hoje, que eu ganhei quando era adolescente, com 13 anos, quando eu me batizei. Diz que criança é doido, que menino é doido, é irresponsável, nem todos. Eu tenho a minha Bíblia, tem 31 anos. Está lá em casa, a minha primeira Bíblia que eu ganhei, toda marcadinha. E eu já disse, se Cristo tardar a voltar e eu voltar para o pó, quando eu for enterrado, coloca ela junto comigo lá. Minha primeira Bíblia, está lá na minha biblioteca. Eu devo tudo a essa palavra, que me ensinou a ser homem, que me ensinou a ser fiel, que me ensinou a ter caráter, firmeza de propósito. Tu é adventista, rapaz. Esse nome representa um povo que espera a volta de Jesus. Tu tem que ser fiel entre os teus contemporâneos. A Bíblia faz isso.
Você tem que crer nisso. Agora você tem que se alimentar desse livro diariamente, deixar Deus falar o seu coração. Não vai dormir sem ela, não acorde sem ela, não ande sem ela. Agora, veja que ela diz, claro, o tema central da Bíblia, nunca esqueça, qual é o tema central de tudo, o tema central do sermão, tem que ser Cristo, tem que ser cristocêntrico, tá bom? E aqui eu coloquei alguns países, não vai dar tempo eu comentar em detalhes sobre esses países, só se for em outro momento, países que tem mais, tem muito mais do que isso aí. Eu coloquei só esses, são países que a Bíblia não entra, de forma alguma. Pare e dê uma pesquisada no Google, para vocês estudar um pouquinho sobre esses países, para vocês verem as densas trevas que acompanham esses países. Eu estou falando de densas trevas que acompanham esses países, que ainda não são abençoados com a presença da poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bom, eu quero dizer para vocês, queridos, o tempo corre, nós temos ainda um batismo. Eu quero falar para vocês um pouquinho dos irmãos valdenses. Quando eu falo dos valdenses, queridos, eu me emociono, porque esses irmãos, eles amaram demais a Bíblia. Esses homens, eles foram demais. E vocês sabem que eles perderam a vida, os valdenses, por causa da Bíblia. Depois da perseguição, o povo remanescente que ficou com a Bíblia, os escritos da Bíblia, foram os irmãos valdenses. Por isso que Roma perseguiu, certo? E fez o que fez, porque eles conservaram as escrituras sagradas. E eu quero mostrar aqui para vocês o que esse povo fazia há algum tempo, Deixa eu ver aqui se eu encontro. Só uma parte aqui, diz assim. Diz assim, o que aconteceu? Os valdenses avaliavam os primeiros... Não é esse aqui. Deixa eu passar aqui, eu acho que é aqui. Mediante incansáveis labores. Por vezes, nas profundezas e escuridão das cavernas da terra, à luz de tochas, eram copiadas sagradas escrituras, versículo por versículo. Anjos celestiais circundavam esses fiéis obreiros valdenses, ele vai escrever um livro Grande Conflito. Qual era a preocupação dos irmãos valdenses? Vocês já leram essa história lá no Grande Conflito? Eles sendo perseguidos, eles não podiam expor a palavra, e agora o que acontece? Eles pegavam a Bíblia e eles escreviam, quando perseguidos nas cavernas, à luz de tocha, parte das Escrituras Sagradas. E quando eles iam para a feira, quando eles saíam, eles entregavam a cruz a Bíblia e diziam, isso aqui é parte da palavra de Deus. Leia, é o que diz Deus na sua palavra, sabe? E diz que as pessoas liam esses pequenos trechos e eles se convertiam. Olha que coisa, olha o poder que tem essa palavra, queridos. É tremendo um negócio desse. E por isso nossos irmãos valdenses perderam a vida por causa da palavra. Diz que Satanás, ele incitou os sacerdotes e prelados, a enterrar a palavra da verdade sobre a escolha do erro, e superstição. E aí diz que ele usa Roma, perseguindo nossos irmãos valdenses, porque eles amavam a palavra e estavam dispostos a dar a vida por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Apesar das cruzadas, ele mais vai falando contra eles, e da desumana carnificina a que foram sujeitos, esse povo temente a Deus. Olha só, prosseguiu enviando seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Assim, os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes de Lutero. Você sabia disso? Plantaram a semente da reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe, que foi outro grande reformador da palavra de Deus. Amados, eu estudando a história desses grandes reformadores, dos nossos irmãos valdenses, a história de Wycliffe, eu fiquei assim, nossa, quanto amor esses homens tinham pela Bíblia. E hoje nós vemos num país com liberdade religiosa, que você pode ter Bíblia em qualquer tradução, de qualquer tamanho, de qualquer cor, tem dentro da sua casa. E aí às vezes você não lê, está morrendo de sede em cima da água. Imagina, como é que está a situação. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui um dia. Deixa eu ver aqui, com Lutero, tá bom? Isso aqui, cara, querido, toda vez que eu leio isso aqui, mexe muito comigo. Eu não sei se mexe com você, mas eu espero que mexa. Lutero, vocês sabem que os valdenses foi antes de Lutero, e aí Lutero foi o pai da reforma, e quando Lutero foi para a faculdade, queridos, ele sempre teve o lado religioso, o pai dele queria que ele fizesse direito e aquela coisa toda, e aí Lutero foi para a faculdade, mas Lutero não tinha acesso à Bíblia.
Um dia, Lutero, pela biblioteca da faculdade, ele encontrou uma Bíblia e ele teve acesso à Bíblia pela primeira vez. Nossa, eu fico pensando, Lutero ressuscitasse hoje, né, para ver como o efeito que causou, né, através da sua fé, através da sua disposição, e o que Deus já fez na Terra, quantos milhões de Bíblias tem, como esse livro tem alcançado corações, milhões de corações. Mas olha o que aconteceu com Lutero. Vamos ler o texto. Ele estava por lá, enquanto um dia examinava os livros da biblioteca, né, da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia. Qual é a Bíblia? Latina. Nunca dantes vira tal livro, ignorava mesmo sua existência. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público, e supunha que isso fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus, como um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Irmãos, olha a emoção desse homem, olha a emoção desse homem. E aqui diz assim, ó, pulso, o quê? Acelerado. Imagina, pulso acelerado. E coração o quê? Palpitante. Lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar, quem dera Deus me desse o quê? Tal livro. Olha que amor, gente. Olha que expectativa esse homem tinha. Que desejo ele tinha de ter a Bíblia. Esse livro que você tem ali nas suas mãos. Aí a Madre vai dizer assim, anjos celestiais estavam ao seu lado. E raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe a compreensão, os tesouros da verdade. Grande conflito na página 122. Amém? Nossa! Qual foi a última vez que você olhou para a Bíblia e sentiu isso? Ou se nunca sentiu? Lutero sentiu. Ele via falar da Bíblia. Ah, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é toda poderosa. A Bíblia é lâmpada. Aí ele vê pela primeira vez. Quando a gente vê algo que a gente quer muito ver, ele tem muito desejo de ver a Bíblia. E quando a gente tem um privilégio, a gente fica realmente muito admirado. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o mar. Para vocês isso aqui é bem simples, né? Quem nasceu aqui. Mas a primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei muito emocionado. Muito mesmo. Eu chorei de emoção, sabe? Eu tinha um desejo de ver o mar. E Lutero tinha um desejo de ver a Bíblia. E diz que ele folheava as páginas, o pulso ficou acelerado, o coração palpitante. Aí os anjos da campo e raios de luz saía. E ele disse assim, nossa, eu preciso falar desse livro para as pessoas. E quando eu estudava o 7º ano, eu recebi um livro do governo que me contava, nesse livro, me contava a história de Lutero. E diz que quando Lutero teve um encontro com a Bíblia, ele não pôde tirar ela daí. Ele fez como os valdenses, ele começou a escrever a punho partes da Bíblia. Ele leu Romanos e leu Salmo. E ele começou a escrever esses versos e ele entregava para as pessoas e falava que era das Escrituras. E as pessoas se convertiam. E diz que nessa época se converteu rápido, 31 mil pessoas se converteram à mensagem de Lutero. Quando Roma soube, estava nesse meu livro do 7º ano, ela pegou e mandou matar esse pessoal todo, tá? De um golpe, mandou matar todo mundo. Mas só que o sangue deles jorrava como semente. E aí houve a revolução da reforma, e o inimigo não teve como prender, até chegar a poderosa palavra de Deus até nós com muita força e efeito. Amém? Bom, aqui foi a curiosidade e o desejo do Lutero. Ontem, eu falei para vocês, né, do Edilson. Eu tenho uma foto do Edilson para mostrar para vocês, mas eu quero fechar a minha fala aqui, para a gente fazer o batismo do irmão, com um testemunho de alguém, tá certo? Eu quero contar para vocês a história de uma mulher que ela era ladra, era uma mulher perigosa, aqui em São Luís, e ela um dia entrou numa casa e ela conseguiu invadir a casa e levar alguns bens na casa. Ela levou nesse dia uma caixa
e parece que uma televisão. E ela ia passando naquela casa e ela viu uma Bíblia, a ladrona viu uma Bíblia. E ela gosta muito da cor rosa. E a Bíblia era rosa. Ou melhor, a Bíblia era lilás. Ela gosta da cor lilás, isso mesmo. E aí a Bíblia da irmã lá, da pessoa lá, era lilás. Ela olhou para a Bíblia e disse, eu vou levar também essa Bíblia. E ela leva a Bíblia. Quando ela chegou lá na casa dela, ela se desfez daquelas coisas que levou, né? Para comprar o que ela precisava. E aí no dia seguinte ela olhou para a Bíblia, lá, a Bíblia lilás que ela roubou, e ela sentiu desejo de ler a Bíblia. Ela ficou sem se entender. Ela disse, não, eu não roubei Bíblia para ler Bíblia, porque isso não é meu querer, eu não tenho nada a ver com Bíblia. Né? E que negócio é esse que eu estou com vontade de ler Bíblia? Mas aquilo ela relevou e foi embora para a vida dela. No dia seguinte, amanheceu o dia lá, ela olhou para a Bíblia de novo e aquele desejo de ler Bíblia. Ela falou, agora nem eu estou me entendendo. Eu vou ver essa Bíblia porque eu gosto da cor lilás, mas eu nunca tive curiosidade para ler Bíblia, coisa nenhuma. É o Espírito Santo de Deus que começou a dizer para ela assim, ó, não era para você ter roubado. Mas já que você roubou, leia. Agora leia. E aí ela disse assim, sabe de uma coisa, eu vou ter que ler mesmo. Porque eu não aguento mais, você me incomodar, tenho que ler esse livro. Ela começou a abrir a Bíblia. E ela abria em qualquer lugar. Quando ela lia, em qualquer lugar, era aquelas passagens onde Deus diz que as pessoas que fazem o que é errado têm que se converter, porque senão ele vai destruir. Aí ela dizia assim, não Deus, se esse livro aqui é a tua palavra, o Senhor está falando essas coisas aqui, que vai destruir quem faz o que é errado, mas eu não faço nada errado. Desse jeito eu estou dizendo. Porque quem está naquele mundo lá, não tem muita consciência do que está fazendo não. Acha que está bom mesmo, daquele jeito. Aí ela foi lendo a Bíblia. Aí o Espírito Santo foi usando ela e ela foi entendendo que a vida que ela estava levando era uma vida errada. Ela começou a dizer, nossa, agora eu estou entendendo que estou errado. Porque estou encontrando aqui na palavra de Deus. Ai, amados, ela começou a ler. E aí, depois que ela começou a ter mais contato com a palavra, ela começou a se emocionar, ela começou a chorar, sabe? Ela disse que as pernas ficavam molhadas de lágrimas, certo? E ela começou ali a pedir perdão para Deus, o encontro que ela começou a ter com Deus através da palavra, através da Bíblia. Amém? Aí entra a igreja adventista. A igreja adventista foi realizar um evangelismo lá no bairro, e era um evangelismo, me parece que Caleb, e sai convidando as pessoas. E chega na casa dela. E quando chegou na casa dela, ela disse assim, ó. Esse evangelismo é da igreja... De que igreja? Igreja Adventista? Sim. Ela falou, eu quero assistir o evangelismo. Mas eu quero só para ampliar os meus conhecimentos. Mas as minhas dúvidas já tirei. Eu li a Bíblia já quase toda. Quase toda. E eu já estou consciente do caminho que eu devo tomar. E eu quero dizer para vocês que essa mulher, ela é a Liane, ela era uma das comparsas das amigas do Edilson. Ela era uma, entendeu? O Edilson veio primeiro, e aí ela veio depois, e eu quero dizer para vocês que essa mulher hoje, vou mostrar a foto dela aqui para vocês, ela é adventista, é líder de igreja, amém? Coloca aí. Pode colocar a imagem. Olha só. É verdade, eu estou com o passador aqui. Está meio escuro a imagem, a foto. Tá? Isso aqui eu preguei na igreja dela ano passado, ali no distrito de São Raimundo. Né? Eu batizei, aqui é o filhinho dela, e essa mulher ela gravou também um testemunho para mim. A mulher que roubou a Bíblia e se converteu. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje é feliz, né? Servindo a Deus ali, com muita alegria na casa do Senhor. É isso que faz a palavra de Deus. Você tem que abrir esse livro diante das pessoas e esperar o resultado que vai surgir, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês a foto do Edilson. Isso aí é ela, né? A nossa irmã, que Deus transformou a vida dela e hoje ela é a mulher que serve a Deus com muita alegria na igreja da Canaã, no distrito de
São Raimundo, a mulher que roubou a Bíblia. Bom, a Billy Graham diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, certo? E siga os seus preceitos para ser o quê? Para ser salvo. Isso mesmo. E aqui, meus amados, eu quero mostrar o Edilson. Esse é o Edilson que eu contei ontem. Quem veio ontem viu falar da história do Edilson. O Edilson veio agora, né, no Dia dos Pais, ano passado, passar 5 dias, me convidou, fui lá na igreja dele, preguei na igreja dele, almoçamos juntos, certo? Esse aí é o homem de Deus, que está preso, mas está liberto. Amém? Está preso, mas está liberto. O Edilson é um homem de Deus, tá bom? E aí ele novamente, parece que não apareceu, foi a foto da família dele que eu vi. Eu coloquei a foto da família dele, da esposa e do filho. Mas eu acho que não salvou. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Olha aí. Essa aqui é a esposa do Edilson. Essa mulher é uma mulher guerreira. Esse é o filho Adinã, essa é a filhinha Maria. Esse aqui tem carga na igreja. Você vê como esse menino é tão ativo na igreja. Ela canta na igreja. A filha também é ativa na igreja. O pai está na cadeia preso, mas está sabendo que a família está livre e está servindo a Deus. Eu disse para ela outro dia: irmã, isso aqui que o Edilson está passando lá, quando ele olha para vocês e vê vocês servindo a Deus aqui, para ele é um tônico, né? É uma satisfação. E a contagem está regressiva. Eu peço que vocês orem para que Deus logo, logo liberte a Deus completamente, para que ele venha fazer aquilo que mais ele gosta, que é pregar o Evangelho. O Edilson hoje, ele não é nenhuma ameaça mais à sociedade, nenhuma. O Edilson é um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos ser cada dia homens e mulheres que tenham mais paixão pela Bíblia. Se você não tem fome e sede, peça. Peça para Deus em toda oração sua, Senhor, me dê fome e sede da palavra. Fome e sede, porque eu preciso me alimentar deste livro. Porque se esse livro estiver na minha mente, se esse livro estiver no meu coração, eu serei mudado, eu serei transformado. Eu nunca vou deixar o melhor, o verdadeiro, tá? Pelo errado. Eu vou estar sempre sendo guiado e protegido pelo céu. Então a palavra precisa nortear a nossa história.